Bem-vindos à aula sobre cosmovisões e suas implicações nas 7 esferas, com ênfase na política. Nessa aula a gente vai abordar 3 temas específicos para que a gente possa entender de fato o que é a cosmovisão bíblica, ou seja, o que a Bíblia nos ensina em relação à política. Para isso, nós vamos estudar o que são as cosmovisões, quais são as cosmovisões hoje que existem no mundo. Certo? Então a gente precisa identificar de que forma eu interpreto o mundo, de que forma eu vejo e soluciono problemas do mundo, a partir de que ótica é essa. Nós vamos entender também como essas diferentes óticas, elas estão afetando as diferentes esferas da vida, dentre elas a política, e ao final nós vamos aplicar a visão bíblica para a área da política, certo? Começando então, o que é cosmovisão? É a forma como a gente vê o mundo. É como se fossem óculos. Então, os meus óculos, eles vão definir se eu enxergo o mundo de uma forma mais embaçada, menos embaçada, se eu enxergo esse mundo de uma forma colorida ou não colorida. É como, então, eu vou olhar para aquela situação, independente qual seja, uma situação positiva, uma situação negativa, e eu vou interpretar aquela situação. Se a gente for lá para a Índia hoje e começar a discutir sobre pobreza e miséria, certamente a solução que um indiano vai nos dar é diferente que a solução de um norte-americano ou de um brasileiro. Mas por que isso? Justamente porque a forma que a gente interpreta os problemas é diferente, e é diferente porque ela decorre da nossa visão de mundo. Né? Então nós precisamos entender que visões de mundo são essas para que a gente possa então interpretar corretamente e dar soluções corretas. Nós que atuamos na área política, isso é essencial. Quando a gente vai discutir uma política pública, uma proposição legislativa para solucionar um problema social existente, aquilo que a gente vai propor ali está totalmente influenciado pela forma que a gente vê o mundo. E o problema é que hoje nós temos visto o mundo de uma forma muito distante do que a palavra de Deus prevê. Então, as soluções que a gente tem dado para os problemas sociais são soluções que não vão gerar, de fato, a mitigação do problema. E é por isso que os problemas não acabam, ou não se reduzem muitas vezes, porque as soluções estão equivocadas. E as soluções estão equivocadas justamente pela visão que nós temos. Então, isso é a cosmovisão. E aqui, nesse primeiro slide, eu trago a imagem de uma mulher grávida. E eu queria trazer o exemplo, o exemplo do direito à vida hoje e na antiguidade, para vocês entenderem como, de fato, a cosmovisão ela afeta a nossa interpretação. Hoje, no século 21, nós temos 2 linhas de raciocínio relacionadas ao direito à vida. Nós temos aqueles que vão defender a vida desde a concepção, e nós temos aqueles que vão relativizar o direito à vida, trazendo a mulher para esse protagonismo e vão dizer que o direito de escolha é da mulher. Certo? Então, são 2 linhas aqui totalmente opostas, cuja origem está justamente na forma de enxergar e interpretar a vida, na cosmovisão. E como era na antiguidade? Veja que interessante. Eu queria ler o trecho de um livro atual de uma autora chamada Nancy Pearce, que é uma autora renomada, norte-americana. Ela lançou esse livro, Ama Teu Corpo, com diversos temas, inclusive o aborto. E ela vai falar como que as mulheres cristãs do período de Jesus e ali, né, logo após a vinda e a ressurreição de Cristo, elas defendiam a vida. E por quê? Ela vai dizer assim, a igreja primitiva não teria obtido sucesso contra o aborto se não tivesse ao mesmo tempo promovido uma visão superior das mulheres. Opa! Vocês vão lembrar que a época de Cristo, a mulher
não era nem considerado um ser na sociedade, um ser humano. Não tinha valor. Nós temos várias passagens bíblicas que Jesus vai restaurar, vai ressignificar a mulher e a dignidade da mulher. A gente vai falar isso quando a gente estiver discutindo feminismo. Mas a igreja primitiva aprendeu com Cristo. E a igreja primitiva, ela vai trazer de volta o valor da mulher. E ao trazer de volta o valor da mulher, essa foi a lição importante para a igreja. Eis o motivo. Uma cultura que pratica o aborto e o infanticídio é uma cultura que rebaixa as mulheres e desrespeita sua contribuição especial para a tarefa de reprodução. Então, quando a igreja primitiva, lá na antiguidade, ela passa a ressignificar o papel da mulher na sociedade e a trazer de volta a dignidade da mulher, ela também traz uma consciência sobre o direito à vida e a importância de se defender a vida. A visão muda. Eu agora preciso realmente defender a maternidade porque eu sou digna nessa sociedade, eu tenho um papel importante nessa sociedade. E aí eu, enquanto mulher, sou a principal defensora do direito à vida. As mulheres cristãs, naquele momento, elas passam a lutar contra os homens para defender a vida desde a concepção. E o que a gente tem visto hoje? O contrário. As mulheres é que são as principais defensoras da morte. De onde vem isso? Da visão de mundo dessas mulheres. E é essa visão de mundo que a gente vai aprender. Que visão é essa que faz com que uma mulher olhe para si mesma, veja e sinta a vida crescendo dentro dela e mesmo assim ela escolha assassinar aquela vida? Para a gente é algo, uma palavra que eu gosto de usar, é surreal. Mas por que para essas mulheres não são? Não é. Justamente pela visão de mundo. A visão de mundo, a cosmovisão ou visão de universo, ela é formada a partir de culturas. E as culturas são esses conjuntos de crenças, de princípios, de valores. Elas estão diretamente formadas aqui, baseadas nas religiões. Por isso que, no exemplo do aborto, é muito comum para aqueles que são defensores da vida ouvir o outro lado dizer: essa sua opinião é religiosa. Mas a gente vai entender que toda opinião é religiosa. Só que eles rotularam o cristianismo contra a religião, mas o ateísmo é religião também. Tudo é religião. Então aqui, quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de cultura. Mas o que é cultura? Se a gente perguntar hoje, em qualquer sala de aula, o que é cultura, a gente vai ter as pessoas falando assim: são as manifestações que existem, são as formas de comportamento, mas essa não é a origem da palavra cultura. Vejam só, cultura vem do latim cultus e do francês coller. Significa cuidado, cultivo da terra para florescer, crescer, frutificar. Significa adoração. Essa é a origem da palavra cultura. Cultuar é cultivar alguma coisa. Desde plantar a semente, até regar, até ver essa semente frutificar, até colher os frutos. E não apenas isso, é você render ali uma admiração, um temor, uma adoração àquilo. Tem alguns autores que tratam especificamente da esfera de artes e mídia, que é a esfera, que a gente mais associa à cultura, embora a cultura perpasse todas as esferas da vida, que vão dizer que você conhece uma nação pelas músicas que essa nação canta e produz, porque são nas letras das músicas que você expressa qual é o Deus que você cultua. Se a gente olhar para o nosso país hoje, qual é a cultura brasileira?
A quem nós adoramos no Brasil? O que a gente está cultivando? E aí, obviamente, é muito fácil da gente compreender por que a sociedade, com base na família, está cada vez mais quebrada, porque as nossas músicas têm um estilo musical que só fala de traição e amor que não dá certo, que é extremamente popular. Tem outro estilo musical muito popular aí, que só trata de pornografia, prostituição, enfim. Que cultura é essa que o Brasil tem hoje? É exatamente isso que a gente está cultivando e, obviamente, os frutos são esses. É impossível a gente plantar semente de abacate e nascer laranja. Isso não vai acontecer. É a lei da semeadura. E é muito interessante que a cultura e a forma de pensar cultura, ela nasce em Deus. Se a gente vai lá no propósito de toda a criação, em Gênesis 1, 26 a 28, vejam que Deus abençoa o homem e Deus diz: frutificai e multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós vamos ler esse versículo diversas vezes, porque aqui está a origem da visão bíblica. Vejam que Deus, ele estabelece como é a cultura do reino. Ele nos faz a imagem e semelhança dele. O que isso significa? Todos os atributos de Deus, eu e você temos. Todos. Não existe ninguém que não seja inteligente, criativo, inovador. Nós temos todos os atributos de Deus. Basta a gente buscar, a gente desenvolver, a gente querer. Mas muitas vezes a gente não quer. Ah, isso eu não consigo. Ah, isso aqui é grande demais para mim. Ah, eu não acredito que isso vai dar certo. Nossa, eu não consigo aprender. E a gente mesmo, enquanto ser humano, a gente limita a imagem e a semelhança de Deus em nós. Mas nós somos como Ele. Não somos Ele, mas somos como Ele. Em todos os aspectos da nossa vida. E Deus, Ele vai falar que cabe a nós, seres humanos, frutificar, multiplicar, encher a terra. O frutificar não é apenas ter filhos. É realmente estabelecer uma cultura do reino. É de fato a gente ver a terra e tirar da terra, de tudo que Deus criou, o melhor dela. Para a honra e glória dele sempre. Cultura extrai as matérias-primas da natureza para criar um mundo natural a serviço de verdades, de pressuposições, de crenças que vão trazer aquilo que o reino de Deus é e que a gente tanto ora. Venha o teu reino. O que é vir o teu reino? É justamente a gente conseguir na terra ter as características do reino dos céus. Quais são as características do reino do céu? Paz, justiça, prosperidade. Se a gente olhar para o Brasil hoje, temos paz, temos justiça, temos prosperidade. Onde está o erro? Em nós. A nossa cultura, a gente não está plantando o que traz paz, justiça e prosperidade. Isso não vem dos céus, isso vem do trabalho nosso, enquanto imagem e semelhança de Deus na nossa terra. Nós somos então como árvores. As raízes são as crenças. Essas crenças, elas vão se transformar em valores, que é o tronco. Vejam que o que sustenta uma árvore? O tronco, certo? Se os meus valores, eles são valores, de fato, do reino, eu vou ter uma árvore frondosa, que não vai se abalar com nenhuma tempestade, com nada. Agora, se os meus valores são valores misturados ou opostos ao reino, a gente vai ter problema aqui. Essa árvore vai murchar. Salmo 1, todo mundo conhece. Dos valores, nós temos os galhos, que são os comportamentos. Se o meu valor,
ele é um valor totalmente equivocado, secular, que a gente vai aprender por que usar essa palavra secular, o que vai acontecer na prática? O meu comportamento será assim também. Não tem jeito. E aí eu chamo a atenção para vocês de que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente aos papais que têm filhos. Infelizmente, hoje, a educação brasileira e a educação mundial, não é só no Brasil, isso é mundial, ela está ensinando crenças. E quando ela ensina crenças, ela muda valores. E quando ela muda valores, ela muda comportamentos e ela muda as consequências também. Eu falo muito em igrejas, sabe, gente? E não tem nem uma ministração em igreja que os pais venham e falam assim, meu filho está aqui, mas os comportamentos dele estão lá. Ele é ministrado aqui, mas ele faz aquilo que eu desprezo. Por quê? Porque lá ele está sendo ministrado também. E ele está sendo ministrado nas crenças. Como eu vejo o mundo. A escola hoje, a universidade está mudando a visão de mundo. Eles estão nas raízes. Não é o comportamento. E às vezes a gente está preocupado com o comportamento. E não com a raiz. E aí não tem efeito. Passando. Como então a cultura, ela penetra ao longo do tempo. Nós temos 3 formas. Pelo próprio passar dos anos, também pelas áreas que nós temos, pelo conhecimento que é multiplicado por meio das áreas, e aí pelas ciências, pela economia, pela política, pelas artes, pelas áreas em geral. E nós temos também pela própria pessoa, a partir da sua relação com os outros. E aí a família tem um papel preponderante nesse sentido. Mas ela sempre segue essa ordem. A religião influenciando a filosofia. A filosofia aqui é a educação como um todo, a forma de pensar, de produzir conhecimento. E a partir disso, música, arte, mídia, e aí sim, nós chegamos nas demais esferas, na política, na econômica, na legal. É assim que a gente transforma cultura. Se a gente não está na educação e se a gente não está nas artes e na mídia, o que vai acontecer? O que está mais adiante, que é a economia, que é a legislação, que é a política, a gente não consegue mudar. Porque as mentes não conseguem pensar diferente. Não tem como eu produzir A se eu só conheço B. Eu preciso conhecer A para produzir A. E esse é o nosso desafio. Vamos entender, então, quais são as 3 cosmovisões que nós temos hoje no mundo. A primeira delas é o animismo. Vamos passar pelo teísmo bíblico e vamos aí terminar no secularismo, que é a atual que domina o Ocidente e o animismo domina o Oriente. E onde está a gente que devemos ser teístas, bíblicos? A gente está lutando para sobreviver. Mas, Viviane, o Brasil tem a maioria da população cristã, mas a mente não é cristã. A mente é animista e secularista, não é teísta. E por isso que a igreja brasileira, mesmo sendo tão forte em termos de instituição, não consegue mudar a realidade do Brasil. Porque não se muda a realidade orando, se muda a realidade agindo. O verbo orar não é só falar com Deus, buscar em Deus, é agir também. Só que se eu estou falando com Deus e eu não atuo na direção certa, isso não cumpre o seu propósito, não cumpre o seu efeito. Cada vez mais nós temos cristãos na política. E o que isso tem mudado no Brasil? Cada vez mais nós temos cristãos advogados. E o que tem mudado no Brasil? Cristãos psicólogos, médicos. E o que de fato isso tem gerado?
de transformação. Onde está o problema? Não é no coração, não é no caráter, é na mente. Então, o que é o animismo? O animismo vocês vão entender muito rapidamente se pensarem na Índia. Todo mundo conhece a cultura indiana. O animismo, ele prega que não existe separação entre o natural e o espiritual. A mãe natureza, a mãe terra, ela é algo que integra, que converge o que é espírito com o que é matéria, certo? Então, se matéria e espírito é a mesma coisa, eu tenho matéria que tem o tom, que tem a interpretação de ser divina, de ser divindade, e eu tenho matéria que não é nada. E ainda eu tenho matéria que é péssima, que é endemoniada, que é do mal. Então, se a gente for olhar para a cultura indiana hoje, por que eles adoram animais? Não é verdade? Por quê? Que tem um certo animal ali que é para eles um ser divino, porque eles enxergam na natureza este mundo que é integrado. E na mente deles, de tempos em tempos, existem deuses que se materializam em animais, em pessoas, e por isso a sociedade de castas. Eu tenho uma divisão social em que espiritualmente aqui eu tenho essa diferença, eu tenho os que são espiritualmente mais elevados e eu tenho aqueles que espiritualmente devem realmente viver na miséria porque são maus, são ruins. E aí vocês vão lembrar que eu falei assim, se a gente falar sobre pobreza na Índia, a solução deles é diferente, e é. A pobreza na Índia vai ser explicada pela espiritualidade. A Viviane, ela é rica porque ela é um ser superior espiritual. Eu não vou ter política pública para reduzir a pobreza na Índia, porque a pobreza ela é explicada pelo nível de espiritualidade de cada indivíduo. Essa é a visão de mundo animista. Nós temos produtos diversos no Brasil que têm trazido cada vez de forma mais forte essa visão de mundo. Quando você começa a ter ali em produtos orgânicos, tá muito comum a visão de mãe terra, mãe natureza, essas expressões, o que está por trás? A idolatria a esse mundo. Qual a teoria animista mais famosa? Big Bang. Como que o mundo surge? O mundo surge a partir de uma explicação animista. A natureza se autocriou. A natureza tem esse poder de divindade para se formar e para evoluir. O Big Bang é uma teoria animista e não é de um indiano. Não é de um país oriental. Mas a cosmovisão, como a gente viu, ela tem a horizontalidade, ela passa nas áreas de conhecimento e ela está globalmente disseminada. O homem, então, ele é simplesmente uma matéria. Ele não é um ser que de fato importa. O que importa é o carimbo espiritual de ser bom ou não, de ser divino ou não, deste homem. Quando a gente fala do secularismo, o secularismo, por outro lado, ele vai negar por completo a existência do espiritual. O secularismo, ele vai idolatrar a razão. O homem, ele é um ser racional, 100% do tempo. E por ele ser esse ser racional, tudo que ele faz é visando o seu bem-estar e visando um benefício que é próprio. Ele pensa no estômago dele, ou seja, naquilo que de fato satisfaz. Este é o homem secular. O secularismo, ele vê a história como uma história que tem início, meio e fim,
qual é o fim? A morte. Acabou. Não existe eternidade, não existe nada além disso. Acabou. Você só tem aquele tempo de vida. E se você só tem esse tempo de vida, você tem que fazer o máximo para buscar a sua satisfação pessoal. O que importa, o que importa, o indivíduo. Para isso, a natureza, ela está totalmente sob meu controle. Já no animismo, a história é cíclica. Eu morri hoje um ser pobre, mas amanhã eu posso voltar como um ser riquíssimo. Porque a natureza é que comanda. Não existe fim. Eu vivo em ciclos, e esses ciclos, eles são eternos. E o teísmo, que é o que nos importa? A gente sabe que Deus é o criador de todas as coisas e Ele criou o homem, a mulher e a natureza. Ele criou um território chamado Terra. E Ele criou todas as coisas para que as coisas criadas, as criaturas criadas, reflitam a glória dele. Nós, enquanto co-herdeiros de Deus, imagem e semelhança de Deus, estamos na terra para que a gente governe, Gênesis 1, 26 a 28, para que a gente, de fato, implemente aqui na terra tudo que ele tem de melhor. Então, no teísmo, o que importa de fato é o nosso coração, não o coração órgão do corpo humano, mas o coração enquanto a fonte de vida que nós temos. E nós sabemos que a gente tem uma eternidade pela frente. A história não termina. Ela começa na terra e ela será eterna nos céus. Esse é o propósito de Deus. E não há, muito importante, divisão entre terra e céus. A nossa história na terra, ela é uma continuidade e será continuada nos céus. Então não existe separação. Ah, eu vou ter uma vida na terra e depois eu vou ter uma vida nos céus. Ela é uma única vida em Deus. Mais algumas características do animismo para a gente aí ter bastante clareza nessa visão. O animismo ele pode ser também chamado de fatalismo. Então a gente tem dentro do animismo aí o medo de errar, ou seja, eu não posso errar porque se eu errar eu vou ser punida. Se a natureza é a própria divindade, qualquer coisa que eu fizer, a natureza pode me punir, inclusive com a pobreza. Então, se eu sou pobre, se eu tenho uma deficiência, é punição da natureza por quem eu sou. Pessoas com deficiência não têm vez em países animistas, porque a deficiência também é considerada punição da natureza. Essa é a visão fatalista. Eu não posso fazer, porque minha vida, ela já foi determinada. Então, eu fico ali resignada ao que eu sou. Se eu sou pobre, eu sou pobre. Se eu sou deficiente, eu sou deficiente. Eu não consigo, se eu tenho uma deficiência física, motora, por exemplo, eu não posso nem querer aprender a andar. Eu não posso nem querer procurar um profissional da fisioterapia para me ajudar. Porque eu estou já com aquele meu futuro traçado. Sou sempre vítima. O meu destino está dado. A vida acontece para mim. E aqui, gente, eu queria chamar a atenção de uma música bastante popular no Brasil. Eu vou falar a frase popular dela e vocês vão possivelmente até cantar na mente, mas não é o que eu quero. Tem uma música bem popular que vai falar assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é uma visão animista de mundo. Eu não posso fazer nada. A vida é que me leva. Se eu consigo ou não consigo, é da vida. Se eu sou bem-sucedido ou mal-sucedido,
é da vida. Então, eu necessariamente tenho já um início, meio e fim que está programado. Eu não mudo isso. Vejam que aqui a gente nega diretamente a lei da semeadura. Não é o que eu planto, o que eu colho. Não interessa, eu posso plantar qualquer coisa. A colheita já está dada. O meu fim já está dado. Eu sou dependente, eu sou burocrático, eu só olho para mim, as situações não importam, as oportunidades, as portas abertas não importam. E se eu sou bem-sucedida, eu tenho sorte. Muito cuidado ao usar a palavra sorte. Eu sei que faz parte muitas vezes do nosso vocabulário. A palavra sorte necessariamente está vinculada a essa visão de mundo. Há uma pessoa que não acredita que as suas ações determinam os resultados e as consequências na sua vida. Então eu tenho sorte. E quando a gente fala que tem sorte, mais do que isso, a gente vai negar o agir de Deus. Nós, cristãos, não temos sorte. Nunca. Não existe sorte para o cristão. A não ser que o cristão, ele realmente viva como um animista. Aí, ele pode falar o que ele quiser. Mas dentro do teísmo bíblico, não. Passando para o secularismo, a gente tem a negação completa a Deus e o controle da religião. Ó, que interessante! O mundo que a gente vive hoje no Brasil, o Brasil é um país secular, embora mais de 50% da população é cristã evangélica, e se a gente somar os católicos, a gente está falando de quase todo mundo. E mesmo assim, a gente tem legislação, a gente tem política, a gente tem teoria que vai buscar o controle da religião. Visão de mundo. Mais do que isso, o secularismo, e essa é a principal característica, ele separa a moral da ciência. Lembram lá o discurso do aborto? Da gravidez, do direito à vida? Todo mundo que defende a vida desde a concepção vai ser taxado como moralista. Essa é uma estratégia do secularismo. De agora, Viviane, não, a gente vai ver que é desde o século XVI. Desde o século XVI é assim. A reforma protestante foi o último respiro que a gente deu, enquanto cristãos, para mudar as visões de mundo. E desde então, a gente vive sobre esses princípios, essas crenças. Valorização única do indivíduo, indivíduo como sujeito da história e a história controlada pelo indivíduo. Se eu nego a Deus, obviamente, quem sobra? O ser humano. O ser humano controla tudo. E aí, o apego à educação, artes e mídia. Por quê, gente? Porque eles entenderam que é assim que se transforma o mundo. Eu acho que a gente, enquanto cristão, ainda não entendeu isso. A gente está muito preocupado com as quatro paredes para dentro e pouco preocupado com o mundo. Estamos voltados o tempo todo para o sábado, para o domingo, para as noites. E os dias da semana a gente esquece e vive no nosso cotidiano ali, normal, nas nossas funções do dia a dia. No teísmo bíblico, então, tudo está abarcado por Deus. A fé, a ciência, a política, os negócios, tudo. Deus, ele está em tudo. A Bíblia é um manual de tudo. A Bíblia é um manual econômico, a Bíblia é um manual político, a Bíblia é um manual da medicina, a Bíblia é um manual de educação. Tudo está na Bíblia. Tudo. Colossenses 1:20, todos nós conhecemos esse versículo. O que Jesus veio fazer depois do pecado? Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Não é só uma área, não é só a esfera eclesiástica da igreja, é tudo.
Jesus reconciliou tudo, todas as esferas. E aqui tem uma frase muito interessante do Kuyper, que foi um político holandês que trouxe uma transformação imensa para a Holanda, com a visão bíblica de política, que ele diz: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. A política é dele, a economia é dele, a família é dele, a ciência é dele, a igreja é dele, tudo é dele. Resumindo então em relação ao direito à vida, vamos colocar as 3 visões aí interpretando o direito à vida agora, perfeito? Um animista. Como que o animista vai debater o direito à vida desde a concepção ou em qualquer fase da vida? O animista relativizará de acordo com a vida que está sob risco. Espera aí, será que de fato é um ser divino? É uma entidade com alguma superioridade? Ou não? Essa vida vale a pena ou não? Cada vida tem um valor diferente para um animista. E aí, não existe moral para o animista. Se a vida não tem valor, é uma pessoa com deficiência, por exemplo, ou seja, é uma pessoa mal, ela já nasce enquanto alguém que não representa nada para aquela sociedade, não existe nenhum peso de falar assim, não, mas é uma vida, não existe. Pode matar. Vejam que a visão animista, ela tem aqui uma origem, vou voltar um pouquinho, a gente falou da antiguidade, no paganismo. Por que à época Herodes, ele manda matar ali sem qualquer pesar e ninguém se rebela? Mas vai matar? Como assim? Qual foi a convulsão social que teve? Não tem, porque a visão não é uma visão que valoriza o ser humano. Valoriza a natureza. E a natureza determina o valor desse ser humano. O homem é só uma matéria, mais uma matéria. Para um secularista, então, justificar o direito à vida ou não vai depender de uma ação que é racional. Espera aí, eu vou ponderar se eu tenho mais benefício tendo o filho ou não tendo o filho. Na verdade, eu vou usar a frase de uma amiga que me marcou muito. O filho sempre existiu. Quando você gera dentro de você, você mulher, o filho já existe. O que você escolhe é ter um filho vivo ou morto. Porque o filho, ele foi gerado. Então, eu vou ter um filho vivo, eu vou até o final da minha gestação, vou ter o meu filho, posso até dar para adoção, posso até colocar à disposição da adoção, mas tive o filho. Ou não, eu vou interromper aqui e vou assassiná-lo. Isso é uma ação racional. A mulher, ela pensa, eu não tenho condição econômica, isso vai atrapalhar minha carreira. Eu vou ter filho agora? Olha o peso. Não, eu não nasci para ser mãe. Eu não tenho isso. Isso é uma ação racional. Esse é o secularismo. Por isso que para a gente, cristão, que realmente somos pró-vida, é tão difícil a gente entender. Porque a gente não tem essa crença de que a razão está acima da crença dos princípios cristãos. Não. O que a Bíblia diz é verdade absoluta. Mas para um secularista, não. Não existe Bíblia, não existe fé. O que interessa? O que eu penso. O que eu acho. Um cristão, então, defende a vida em todas as circunstâncias e nunca a negociará. E aí, queridos, a gente vai entrar no nosso mandato. O que Deus, ele ao nos criar, determinou para nós?
a origem de tudo. E é muito importante dizer que o que Deus, ele determinou ao nos criar, vale até os dias atuais. O plano de Deus não mudou. Passaram-se séculos e séculos e séculos, gerações, 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 e o plano de Deus é único para a humanidade, independente de ser a Viviane ou você. E a origem está em Gênesis 1, 26 a 28. Vamos ler rapidamente, se você está com sua Bíblia, leia aí também. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É a identidade. Isso a gente não pode perder nunca. Quando a gente perde a identidade de que nós somos como Deus, a gente passa a viver uma vida de um ser humano sem Deus. A identidade é a origem de tudo. Sede fecundos e multiplicai, enchei a terra. Esse é o nosso mandato social. Nós precisamos formar sociedades. Deus, ele cria para a gente um território. E ele dá ao homem a autoridade e o mandato de povoar esse território. Nós temos um mandato social de criar sociedades. De quê? Portadores da imagem de Deus. Pessoas, homens e mulheres semelhantes a Deus. Nós temos essa missão. Não é qualquer coisa. Por quê? Porque é pela essa missão que a gente cria cultura. Se a gente abre mão dessa missão, nós estamos perdidos. Porque as culturas, elas vão variar. Isso desde a origem. Lá com Adão e Eva e seus filhos, depois Abraão e seus filhos, nós vemos que culturas distintas vão sendo criadas. Por quê? Porque a identidade foi se perdendo. Eu deixo de entender quem eu sou em Deus, a sua imagem e a semelhança. E nós temos um mandato econômico e político, desenvolvimentista. Sujeitai e dominai tudo. É nosso mandato, enquanto portadores da imagem de Deus. E quantas vezes a gente fala assim, ah não Deus, nossa, eu vou assumir essa posição de liderança, eu vou coordenar isso. Onde estão os nossos médicos na alta direção do Conselho Federal de Medicina? Onde estão os nossos psicólogos? Onde estão os nossos professores ocupando esses espaços de liderança? Não quero. Isso é muito para mim. Porque eu tenho um ministério na igreja. Nada contra o ministério na igreja, mas o seu ministério é na sua área de atuação também. Porque vai gastar muito tempo, eu vou ter que dedicar muito, e eu não vou poder viajar, e eu não vou poder fazer meus passeios. E a gente foi, ao longo do tempo, abrindo mão do mandato econômico e político de desenvolver essa terra. Em Gênesis 2:15 e depois 25 a 28, esse mandato, ele tem ali suas características dadas por Deus. O Senhor Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden para, a palavra em hebraico é avodar, que significa trabalhar, adorar. É a mesma palavra, trabalhar e adorar, no original. E cuidar dele, no original, zelar por ele. Esse é o conceito de mordomia. A gente não tem mais muito isso hoje, mas séculos atrás a gente tinha os mordomos nas casas, né, de elites, de famílias de elite. O que é o mordomo? É aquele que administra tudo, aquele que cuida de tudo. Deus, ele nos criou como mordomos. Nós somos mordomos dele na terra. E ele nos criou para que a gente trabalhe
a natureza e ao mesmo tempo o adore. A palavra vocar, ela aparece 289 vezes no Velho Testamento. E em várias vezes aí, alguns exemplos, ela aparece como trabalhar e outras adorar. É a mesma palavra, não há distinção para Deus. O seu trabalho é o seu lugar de adoração a Deus. Não é na igreja, não. É no seu trabalho. E o trabalho, ele é dentro de casa, lavando um prato. Ele é carregando o seu filho até a cama. Ele é, enquanto cientista política como eu, ele é ministrando louvor, ele é pregando a palavra. É contínuo. O trabalho é um ato de adoração a Deus. E por que é o trabalho, esse ato de adoração a Deus? É porque é pelo trabalho que a gente cultiva, que a gente cuida, que a gente faz florescer, que a gente dá resultado. Essa visão, ela se aplica às diferentes esferas. No âmbito teológico, nós temos uma linha que vai aí defender que tudo relacionado ao ser humano pode ser dividido em 7 esferas, 7 montes de atuação. Nós estamos falando da família, das artes e mídia, de governo, de saúde, de negócios e economia, de educação e da igreja. E vejam que a igreja é justamente esse lugar onde eu vou treinar esses portadores da imagem de Deus para, em tempo integral, atuarem nas outras 6 esferas. E quando a gente fala nas outras 6 esferas, é porque, de fato, queridos, todas elas estão relacionadas com a nossa vida, em menor ou maior medida. Uma delas será a nossa área profissional, mas todas elas a gente, de alguma forma, está inserido. Em todas elas, nós estamos inseridos. A família, palavras-chave, a família, biblicamente falando, a gente não vai falar de todas as esferas, mas a família deve ser o lugar da educação dos filhos, das crianças e do cuidado com os idosos. São os 2 princípios bíblicos para a esfera da família. É o lugar de cuidado, é o lugar de cultivo da cultura e é o lugar realmente de proteção dos filhos e dos idosos. Artes e mídia, esse choca, porque a gente é brasileiro. Essa é a esfera da moralidade. Porque o Brasil é um país imoral. E não é para mim, não. É lá fora conhecido, inclusive, como um país imoral. Porque as artes e mídias são o lugar da moralidade. Quando a igreja, ela se retira dessa esfera para 4 paredes dentro dela e deixa com que outras visões de mundo dominem essa esfera, a gente vai ter um país certamente moral. Porque a moralidade, ela está necessariamente vinculada à palavra de Deus. O sistema moral, ele é cristocêntrico. Não tem jeito. Nós não podemos abrir mão dessa esfera. A esfera da saúde é a esfera da cura, do cuidado. Tem tantos médicos na Idade Moderna, ali quando a gente tem a Reforma Protestante, que foram usados por Deus para trazer cura a doenças, cura a certas situações. Onde estão os nossos médicos que diariamente são ali pesquisadores e estão orando, Deus me revela a cura para essa doença. Deus, ele vai usar o ser humano. Não é um anjo que vai descer, não. Somos nós. Na nossa esfera de atuação e na saúde, onde estão os nossos cristãos médicos que estão orando a Deus para que Deus dê a revelação em relação a determinadas situações e traga a cura. Cuidado
é a palavra-chave para a área de saúde. Economia e negócios. Não tem como não trabalhar por riqueza e bem-estar. E aqui a riqueza é no sentido de prosperidade, não é muito dinheiro, mas é de fato a ausência de necessidade. Obviamente, muito dinheiro é de Deus também, né? Porque tem o mérito, tem o plantio, tem o seu trabalho. Mas aqui a gente está falando de uma nação próspera que não tem necessidade. Todo mundo ali sobrevive e vive muito bem. Educação. A educação, ela serve para o conhecimento e para formar homens e mulheres que sejam líderes em suas áreas de atuação. Infelizmente, a gente não tem visto isso no nosso país hoje, na maioria aí das unidades, das escolas, das universidades. E por fim, eu quero focar um pouquinho mais na igreja e, claro, em governo, porque é dentro de governo que está a esfera política. Eu trago para vocês aí uma imagem do que é de fato a igreja na Bíblia. É muito interessante essa imagem de um quadrado. Por quê? Porque a igreja ela tem um duplo papel. Ela tanto é cristocêntrica, tanto ela se movimenta no sentido da cruz, ela se reúne em comunidade para adorar, para equipar, para capacitar, para formar, como também ela precisa ser sociedade cêntrica, brincando. Ela precisa ir para fora. Então, assim como ela vem para dentro, ela precisa, na mesma intensidade, ir para fora, se espalhar e influenciar todas as esferas, por meio do trabalho, por meio do discipulado. Vejam que, quando a gente fala em discipular nações, a gente vai lembrar de Mateus, os últimos versículos ali de Mateus, em que Jesus vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai e discipulai. É a mesma ordem de Gênesis 1. É a mesma ordem. O plano não mudou. É o mesmo plano. Nós precisamos continuar indo, atuando em todas as esferas. Entrando então na nossa última parte, a visão bíblica de política. Eu vou trazer alguns elementos aqui que para quem estuda direito são muito interessantes, né? A gente começa estudando direito e a ciência política também pela teoria do Estado. Né? Teoria do Estado é uma das primeiras cadeiras ali que a gente tem na universidade. E tem teoria do Estado 1, 2, 3, dependendo da universidade, certo? De onde vem o Estado? O dia que seu professor for corajoso o suficiente para falar que o Estado foi criado por Deus, você levanta e aplaude de pé, porque foi. Mas não está escrito isso em lugar nenhum e ninguém nunca vai assumir isso na academia. O que é o Estado? O Estado são 3 elementos, certo? Território, povo e soberania. Isso é o Estado. A teoria do Estado, ela já começa assim: ah, mas foi o filósofo A que falou isso. Foi o filósofo B. Possivelmente ele leu a Bíblia. E leu mesmo, porque ele viveu na época da Reforma Protestante ou das implicações da Reforma Protestante e ele foi influenciado. Eu trouxe aqui para vocês, a segunda aula vai ser sobre teoria política. É muito interessante que todo mundo já ouviu falar de John Locke, inclusive os livros todos são em inglês que eu tenho, mas John Locke, todos os primeiros capítulos dele são em Gênesis 1. Quem já ouviu falar de John Locke falando sobre Gênesis 1? Ninguém. Todo mundo omite. Locke, ele escreve sobre o governo a partir da visão bíblica de governo. Por isso ele é o pai do liberalismo. Por isso a liberdade é a base do pensamento de Locke. Depois eu quero que vocês, inclusive, vejam o livro, tá? Abram o livro, porque precisa abrir o original. Perfeito? Então, assim,
O território foi criado por Deus. Gênesis 1, de 1 a 25, a gente não precisa ler. O povo foi criado por Deus, nós fomos criados por Deus. E a soberania do Estado, ela é de Deus. O que é soberania? Pessoa ou entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Bonito esse conceito, hein? Para quem estuda aí direito? Esse é o conceito bíblico de soberania. Ela pertence a Deus, mas, embora pertença a Deus, Deus ele transferiu a autoridade para nós, aqui na terra. E isso que é tão lindo em Deus. Deus ele não está aqui na terra governando. Ele deu a autoridade de governo para nós, imagem e semelhança dele. Maravilhoso. Ele transferiu para a gente. Nós fomos escolhidos por Deus para exercer o poder político dentro de um Estado, a partir dos seus estatutos e dos seus mandamentos. Temos exercido a soberania de Deus na esfera em que Ele nos colocou? Será que Deus não tem mais para a gente onde Ele nos colocou? Na posição em que nós atuamos? Será que nós não temos aberto mão de atuar enquanto cabeças, enquanto líderes, enquanto influenciadores, na nossa posição dentro de casa, no trabalho formal, na igreja, porque a gente não entendeu a nossa identidade em Deus? Está lá atrás. O problema está na imagem, na semelhança. Bem, passando então para governo. E aqui a gente vai explodir a nossa mente. Quando a gente fala de governo hoje, na atualidade, a gente vai necessariamente interpretar como um grupo de pessoas que tem aqueles que foram eleitos, escolhidos para exercerem aquela autoridade, e tem aqueles, a burocracia, que trabalham para esses eleitos. Nós precisamos, então, entender que governo, na Bíblia, não se trata só da esfera política. O governo passa por todas as demais esferas. E aí, a esfera política, nós vamos chamar de governo civil. Nas outras esferas, a gente vai passar um pouquinho. O que é governo, então? O dicionário Webster, que é da língua inglesa, acredito que muitos já ouviram falar nesse dicionário. Foi o primeiro, tá? Dicionário. Webster era um cristão com mente cristocêntrica. Então, o dicionário Webster, de 1828, é um dicionário em que a concepção de cada termo é baseada na Bíblia. Não existe isso mais, tá, gente? Não precisa nem procurar. Infelizmente, não existe. Infelizmente, a gente tem algumas imagens só em livros mais da época, mas o dicionário em si já foi totalmente reformado e os conceitos já são seculares, totalmente. Mas essa recuperação vai trazer o conceito de governo, e aqui está literal, como vem no Webster de 1828. Governo significa autocontrole, constrangimento, esfera pessoal, domínio próprio. É um fruto do Espírito. Isso é governo na esfera pessoal. Segunda característica, exercício de autoridade por um pai ou chefe de família. Governo na família. O governo também deve estar na família. Direito de governar e administrar as leis. Governo na esfera política. Sistema político de um Estado, corpo político composto por membros individuais. E aí sim, o governo civil. Vejam que o Webster está escrevendo no século XIX. Já existia o Estado, famoso Estado moderno. Já existia o Estado moderno democrático.
e já existiam governos civis. Então, a concepção aqui, ela também traz o contexto daquele momento. E aqui, queridos, fazendo um rápido resumo, na esfera pessoal, o governo, ele é justamente, né, essa responsabilidade do ser humano por suas ações, é a lei da semeadura. Na esfera familiar, é a autoridade dos pais sobre o seu lar e seus filhos. Na esfera econômica, expandindo um pouquinho, é o direito dos indivíduos de produzir, distribuir, consumir e acumular riquezas, também é governo das suas ações, no âmbito aqui já de um contexto de liberdade, que deve ser o que a gente precisa pregar, porque é o contexto bíblico que nós conhecemos. E na esfera eclesiástica da igreja, é o direito ao sacerdócio, este governo. Entrando então no governo civil e indo para o encerramento dessa primeira aula, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz para a gente 7 princípios principais sobre governo civil. Princípio significa que precisa ser a base ou a fonte nossa para qualquer decisão, para qualquer ação, certo? Então, o primeiro, toda autoridade provém de Jesus Cristo, que possui todo o poder e domínio sobre as nações. Nós não estamos falando de pessoas, tá? Não é que a autoridade Viviane provém de Jesus Cristo, não. Às vezes a igreja mistura essas coisas, né? A autoridade aqui é, na verdade, o atributo de ser legítimo, de governar. É autoridade no sentido de soberania. É autoridade no sentido de domínio, de controle. Governos civis são instituídos por Deus. Mais uma vez, a gente não está falando de pessoas, nós estamos falando da instituição, do conjunto aqui que vai governar um estado, certo? As pessoas é o terceiro princípio. E o quarto, em seguida, devem ser escolhidas democraticamente, e aí a gente vai discutir na terceira aula o que é democracia, porque esse conceito hoje está assim, flutuando, certo? E nós vamos entender por quê. Mas, em relação a essas pessoas que devem ser escolhidas democraticamente, a palavra de Deus, ela vai dizer que eles são ministros de Deus, ou seja, são pessoas que estarão representando não apenas nós enquanto sociedade, mas o próprio Deus. Vejam a seriedade das nossas escolhas. São ministros por quê? Porque eles estão imbuídos de uma autoridade e num âmbito de uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. Não é brincadeira. Não é qualquer um. Quem é essa pessoa? Precisa ser um homem capaz, justo, temeroso a Deus, que tenha a visão. Mas, Viviane, a gente não vai ter quem governe o Brasil. Sim, verdade. Verdade. Se a gente olhar da esfera federal até a municipal, nos quase 6.000 municípios brasileiros, a gente vai ter problema, realmente, concordo. Então, a gente tem que formar esses. A gente precisa formar esses. Ah, mas eles não existem. Existem sim. Estão aí. Deus não erra, tá, gente? Ah, tem mais médico do que político. Deus não erra, não. A gente é que erra na educação em casa, na educação na escola, na universidade. Somos nós, com a visão errada. Mas os vocacionados existem. Só não estão ocupando os lugares. O governo de justos. E aí, por que escolher esses homens? Porque somente o governo de justos vai trazer paz e prosperidade. Não tem jeito. Não tem jeito. O nosso governo atual vai trazer paz e prosperidade? Não tem jeito. Não tem. Não produz.
Por quê? Porque os homens que estão ali, com as suas visões tão distantes da palavra de Deus, mesmo que não exista má fé, não estou falando que tem má fé, não estou falando que é intencional, pode ter boa vontade, pode querer muito, pode ter propósito, mas a produção, a semente, não é uma semente que traz paz e prosperidade. E por último, grifem qual é o propósito de um governo. Aqui está o cerne do entendimento hoje da discussão sobre o Estado e sobre o governo civil, que é quem de fato coordena, administra esse Estado. A Bíblia vai dizer que o governo civil deve ter duas finalidades só. Tudo além disso vai gerar consequência negativa. Primeiro, proteger os cidadãos de bem e punir os que praticam mal. É a função 1 do Estado. Na próxima aula, quando a gente entrar em teoria política, isso vai ser maravilhoso. Vocês vão ver a discussão vai de um lado para o outro nesse sentido, porque é o cerne. E segundo, promover justiça na esfera política, econômica e social. E aqui nós terminamos, mas entendendo um pouquinho o que é justiça. Muito cuidado. O termo justiça hoje, ele é usado com interpretações distintas por todas as ideologias políticas. O que é justiça na Bíblia? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Certo? Quais são os princípios bíblicos que vão trazer para mim aqui a certeza de que eu tenho um cenário ou uma ação que é justa ou injusta? Certo? Quero dar um exemplo aqui. Quando Deus, ele criou a terra e em seguida criou o homem, e ele determinou que o homem, ele cuidasse daquela terra, ele criou um sistema que era perfeito, não existia o pecado, certo? Então ali, a natureza se comportava de forma perfeita, todos os animais do campo, os peixes do mar, o mundo como um todo, certo? Tudo era perfeito, assim como a relação do homem e da mulher também era perfeita. Eles estavam num ambiente totalmente de igualdade. Totalmente igualdade. A mulher e o homem faziam as mesmas coisas. Tudo igual. Eles plantavam junto, eles colhiam, eles cuidavam dos animais, não existia divisão. Certo? Aí veio o pecado. E aí o que acontece quando vem o pecado? Existe a consequência. E ali há uma divisão social. A mulher ela passa a ter dores no seu papel. E o homem, ele passa a ter um papel mais preponderante no trabalho, no cultivo, e ao mesmo tempo isso vai ser pesado. Isso vai ser árduo. Ele vai ter que suar muito para que a terra produza. Está lá em Gênesis 3. Certo? Então a gente tem uma divisão. Naquele momento, a diferença entra ao mundo. E eu gosto de dar um exemplo muito interessante. Quando Deus, ele começa a andar pelo jardim e fala assim, Adão, cadê você, Adão? O pecado já estava presente ali, eles estavam escondidos. Adão, cadê você? E aí, é muito interessante que quando Adão e Eva se encontram, a Bíblia diz que a primeira reação que eles têm é que eles viram que estavam nus. Eles sempre estiveram nus. Sempre, gente. O que aconteceu naquele momento? A diferença entrou no mundo. A visão mudou. Eu passo a ver que o meu corpo é diferente do seu. Eles nunca tinham percebido. O pecado, ele mostra a diferença. Ele corrompe. Ele traz desigualdade. Isso é do pecado. Ok? Eu passo a ver que eu e você somos diferentes. Como natureza. E aí todo o resto se torna também diferente. Os nossos papéis são diferentes, as nossas atribuições são diferentes, a nossa importância é diferente, a nossa capacidade é diferente. Tudo passa a ser diferente. E aí a gente começa a discutir justiça.
embora a gente agora esteja num contexto que existe a diferença, o chamado de Deus mudou? Não. O plano de Deus mudou? Não. Certo? Os princípios basilares do reino mudaram? Não. Deus continua falando, vocês devem ser portadores da minha imagem e semelhança, vocês devem trabalhar, e trabalhar a gente aprendeu o que é, ao mesmo tempo, me adorar, vocês precisam produzir, vocês precisam transformar essa terra que eu criei para a honra e glória do meu nome. Aqui a gente tem o princípio da meritocracia. Isso é um princípio bíblico, certo? Aquilo que eu produzo, eu colho. Aquilo que o outro produz, ele colhe. Se só eu produzo, se só eu trabalho, se só eu planto e o outro não, só eu vou colher. Justiça em Deus está diretamente relacionado à nossa ação de cultivar, de produzir, de trabalhar, de adorar, certo? Ou seja, o propósito aqui não mudou. E aí eu vou vir para algo que vocês já ouviram falar, justiça social. Esse conceito e a teorização sobre justiça social, ela nasce no âmbito do modernismo, que nasce dentro da cosmovisão secular e que, por sua vez, vai gerar lá na árvore os frutos, as consequências que não são bíblicas. O que é a justiça social hoje? É a gente interferir aqui ou nos meios ou no resultado. Aí depende da sua linha teórica, certo? Se eu interfiro no resultado, eu sou uma pessoa socialista. Não interessa de onde eu parti, o que eu fiz, o que importa é que no final todo mundo tem igual. Se eu trabalhei menos ou mais, não importa. Onde está a justiça? Para o secular, pós-moderno, que é o atual, socialista. Onde está a justiça? A justiça está no fim. Se todos, ao final, não tiverem a mesma coisa, eu tenho injustiça. Por isso que dentro da justiça social, as pessoas associam desigualdade à injustiça. São dois conceitos que andam juntos, porque se é desigual, necessariamente é injusto. Em Deus, não. Desigualdade e justiça não tem nada a ver. Necessariamente é desigual. Deu um pau na cabeça de todo mundo. Eu sei. Essa parte é a melhor sempre. Em Deus, necessariamente é desigual, porque o pecado já trouxe a desigualdade. Gente, não vai existir um mundo igual. Nunca. O mundo. A eternidade, sim. A desigualdade, ela é resultado do pecado. Sempre será desigual. Então, não existe teoria que vai falar assim, vamos acabar com a desigualdade social, não vai ter mais pobre, não vai... Gente, não falem, não façam isso, porque isso está na natureza humana. A natureza humana é já pelo pecado desigual. O pecado trouxe isso. Uns vão ser mais preguiçosos, outros vão trabalhar mais. Não tem como, a não ser que você interfira. Para todos. Então, justiça na palavra de Deus não está associada com desigualdade. Na justiça social está. Desigualdade leva a injustiça. Ou melhor, desigualdade, se há desigualdade, há injustiça. Vocês vão ver isso o tempo todo. O governo atual, federal, o tempo todo, o que eles vão dizer? Porque o Brasil é um país desigual. Se é desigual, é um país injusto. Não necessariamente. Pode ser que
ali naquela esfera específica, mesmo sendo desigual, é justo, porque as regras levam ao mérito, e o mérito é que produz justiça, não é a desigualdade. Concluindo então, a visão bíblica de política, quando a gente fala de governo civil especificamente, nós temos a autoridade política vem de Deus, os governos civis são instituídos e são ministros de Deus, os governos civis devem ser democraticamente escolhidos dentre homens justos e tementes a Deus, e os governos civis devem ter como finalidade garantir e proteger a vida, a liberdade, a propriedade e promover justiça política, econômica e a política social.